Retomando então aqui o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, nós estamos no último livro, o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O último item também, Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso Perdido. Nós iniciamos na semana passada esse capítulo, fizemos as questões de 111 até a 113, e hoje nós iniciamos então, portanto, a 114. Nós falamos aqui nas questões anteriores sobre... Kardec tem trabalhado, na verdade, com temas relacionados às questões religiosas, né? Pelas crenças, pelos dogmas. Então nós falamos, por exemplo, no nosso estudo passado a respeito da ressurreição, falando um pouquinho sobre de onde vem essa crença, como ela deve ser interpretada, e os ensinamentos dos Espíritos vêm para nós exatamente falando sobre isso. Tudo é uma questão de tempo e de evolução do pensamento para que a gente consiga entender essas passagens registradas, por exemplo, para nós, aqui do mundo ocidental, na Bíblia, mas também nós encontramos em outros livros sagrados, outras tantas passagens, que falam sobre questões do espírito após a vida material e também fazem as suas interpretações. Algumas vezes não apenas equivocadas, mas bastante radicais, a ponto de levar ali a grandes prejuízos para esses grupos, para aquelas comunidades, né? Assim como já houve também aqui na própria história do mundo ocidental, no passado, quando se falava, por exemplo, né, nós estudamos nesse fim de semana, o Flávio conduziu lá no nosso canal do YouTube, do Espiritismo Net, a respeito da Inquisição. Então, essa situação vivida pela humanidade, certamente é parte do aprendizado, quando nós então vamos evoluindo o nosso pensamento, trabalhamos ali de uma forma equivocada na sustentação da nossa fé, e depois vem ali o trabalho de reconstrução, de recuperação daquilo que foi perdido. Em outras partes do mundo também não é diferente. Nós temos guerras santas que aconteceram, né? Nós vimos ali sobre as cruzadas, nós falamos sobre atentados que acontecem, né? Então, tantas e tantas divergências que acontecem exatamente por causa dessa interpretação equivocada desses ensinamentos. Alguns apenas trazem para nós uma visão diferenciada do mundo espiritual, uma visão até ilusória do mundo espiritual, pelo fato de não termos uma compreensão mais clara. Exato, soldado. E da mesma forma nós temos micro e macros consequências, né? Então, e isso vai fazendo com que nós aprendamos com com as nossas próprias experiências, né? A partir das escolhas que nós fazemos. Então, dessa ressurreição da carne, que é uma crença que a princípio não traz tanta consequência, mas na verdade acaba fazendo com que nós não vejamos diante de nós todo o caminho, toda a trajetória que nós podemos percorrer a partir do entendimento da reencarnação, né? Porque a ressurreição ela é parte de uma crença numa única existência. Então a gente percebe que a gente vai então fazendo pequenas interpretações e comprometendo o entendimento do todo, né? E agora quando a gente vai para o paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido, bom dia André, e paraíso perdido, nós também fazemos essas interpretações, também baseadas nessa ideia de uma única existência, na ideia de uma felicidade eterna e muitas vezes não proveitosa, apenas ali de uma contemplação improdutiva. Vemos também a ideia de um inferno que é eterno, de um sofrimento, onde o espírito não tem a possibilidade de se regenerar. Vemos o purgatório, aquele local de espera, aguardando ali a ideia do juízo final, e também a ideia do paraíso perdido, trazendo ali aquela ideia da interpretação equivocada da criação, onde nós tivemos ali Adão, Eva, tivemos ali o paraíso perdido. Então nós vemos que essas ideias que são interpretadas dessa forma equivocada, e até mesmo
ilusória para todos nós, ela traz também as suas consequências, algumas mais graves, outras mais brandas, mas de uma forma ou de outra vai atrasando a nossa evolução a partir do momento em que nós não compreendemos de fato como funcionam as leis que nos levam, que nos conduzem para o nosso crescimento. Se eu tenho consciência que eu sou espírito mortal, que eu tenho as reencarnações, que eu tenho a ideia das provas e expiações, que vão me ajudar ali na minha evolução, me ajudar também nos ajustes necessários de um passado equivocado, então nós vamos percebendo que, entendendo esse processo, as nossas escolhas são muito mais efetivas. A partir do momento em que nós nos limitamos com essas interpretações erradas, nós acabamos então meio que marcando o passo, nós vamos evoluindo de um modo muito mais lento, porque independente das nossas crenças, as leis serão aplicadas. Então agora nós vamos entrar, como nós vimos, né? Nós entramos na verdade no paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido, e Kardec então na questão 111, ele já pergunta se existem locais circunscritos para penas ou gozos futuros. Os espíritos responderam que não, isso tudo diz respeito ao estado interior de cada indivíduo e também, né, do seu grau de perfeição. Mais perfeição, menos perfeição, mais felicidade, menos felicidade. Mas não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado para um ou para outro. A doutrina chama de fé racional, né, Brás? Mas que, na verdade, acaba chegando, né, já que a filosofia depende do nosso raciocínio, do nosso entendimento, poderíamos também usar essa expressão. Você tem aquela fé, a fé cega, né, que é muito dita, eu acho que é uma expressão muito agressiva e muito arrogante, né? Mas você tem aquela fé em que você não questiona e aquela fé que te permite questionar. E aí então você pode analisar, julgar a forma como você compreende, analisa aquela ideia religiosa que é passada, né? Do Evangelho, do capítulo 19, vamos ver aqui rapidinho para a gente tirar isso à prova para não deixar a conversa pela metade. Rapidinho aqui, abrindo o Evangelho, nós temos aqui então no capítulo 19. Rapidamente, capítulo 17, 19, a fé que transporta montanhas, né? Fala sobre o poder da fé, a fé religiosa, aí depois fala aqui sobre a fé divina, a fé humana, condição da fé inabalável, exatamente, né? Então mostra para nós aqui o amadurecimento. Tudo é parte do aprendizado, né? O homem precisa alcançar, porque do contrário, se simplesmente disserem para nós que as coisas funcionam dessa ou daquela forma e nós simplesmente acreditarmos, nós continuaremos fazendo dessa orientação um dogma. E nós temos então que quebrar esses dogmas, nós temos que compreender de fato a essência de tudo, né? Fazendo ali uma comparação com aquilo que nós aprendemos na escola, por exemplo, dentro das ciências humanas, você aprende geografia, você aprende história de uma forma decorada. Disseram que tem que ser assim, e aí, desse caso, você acredita que é assim. Mas aí, na vida prática, você vai percebendo que aquelas orientações vão te trazendo ali uma resposta maior ou uma resposta menor. Vai te trazendo ali um entendimento daquele fato. Então, quer dizer, um ensinamento bem transmitido e bem compreendido e também raciocinado pelos alunos permitem que eles façam uma leitura correta do que acontece no mundo. Se eu passo para você uma ilusão, uma fantasia baseada nas minhas paixões, nas minhas crenças pessoais, como é o caso, por exemplo, que durante muito tempo, só para a gente não entrar num tema polêmico, mas é algo que foi dito durante muito tempo, que a raça branca é superior às demais raças. E isso foi sendo aceito durante muito tempo e até hoje continua sendo temas não apenas de debates, mas de conflitos bastante acirrados. Porque essa é uma ideia que foi passada. E a gente sai do campo religioso e entra no campo humano. Dizer, por exemplo, que você fazer parte de uma religião, você é escolhido,
e outro não é escolhido, você fazer parte de um país, você é mais importante do que o outro, você fazer parte de um sistema econômico é melhor do que o outro. Então nós vamos percebendo, né, exatamente, a gente vê isso de uma forma mais clara, exatamente porque acontece nos Estados Unidos, mas a gente vê em outros países que acontecem ali perseguições, né, na Índia, em Bangladesh, que nós vemos ali também perseguições de maiorias contra minorias, minorias sofrendo. A ideia, por exemplo, de questão de gênero, que fala para nós, né, que aqueles que são heterossexuais são mais equilibrados do que os homossexuais. Então, todos esses conceitos, se eles não são bem interpretados, a gente acaba vivendo nesse conflito. E a questão religiosa é a mesma coisa. Se a sua fé, porque você tem fé na religião, mas você tem fé também no gênero, você tem fé no seu governante, você tem fé na sua raça. E a gente cai na mesma situação. Essa fé não raciocinada, por que um indivíduo que professa essa crença é melhor do que o outro? Por que esse indivíduo que vive naquele país é melhor do que o outro? Por que isso, por que aquilo? Se nós não levantarmos esses porquês, nós veremos de uma forma bastante limitada aquela realidade. E dentro desses dogmas acontece a mesma coisa. Então Kardec perguntou para nós aqui a respeito do céu, do inferno, locais circunscritos. Né? Ele perguntou também aqui para nós, o céu, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens representam? E aí então a resposta dos espíritos, né, não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Então, na verdade, eles se reúnem por simpatia. Depois aqui embaixo, Kardec coloca também sobre a localização absoluta de lugares de penas e recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não pode compreender. Depois aqui no final, o que se deve entender por purgatório? Coloca para nós aqui a resposta dos espíritos. Dores físicas e morais é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Então, purgatório, na verdade, o que se deve entender por purgatório, e não simplesmente um tribunal no mundo espiritual, que vai julgar quem serão os felizes para sempre ou os infelizes para sempre, nós veremos aqui então que o purgatório, na verdade, são as experiências dolorosas como parte, entendendo então esse purgatório como provas e expiações. Purgar significa ali transformar, né? Significa você jogar aquilo que não é bom fora e você ficar somente com aquilo que é positivo. Então o purgatório também dentro de nós acontece através dessas experiências de provas e expiações. E Kardec coloca também que o purgatório é uma figura pela qual se deve entender não o lugar, mas o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação até a purificação completa, que deve levá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Nessas provas a gente acrescenta também, claro, as expiações que são consequências das ações. Então, essas foram as questões que nós analisamos anteriormente. O Jorge colocou para nós, né, que só consegui acreditar na existência de Deus encontrando respostas para meus questionamentos através da doutrina espírita. E ainda assim, né, Jorge, nós temos limitações para as respostas, nós não conseguimos compreender tudo. A gente vai chegando, por exemplo, no próprio entendimento sobre Deus, a gente tem ali aquela parte racional, mas também tem a parte da fé, que é essa fé raciocinada, mas ela é uma fé. Porque a gente vai assim buscando gradualmente, né? Então, para cada um de nós temos ali uma cota de respostas, uma cota de explicações. Para uns, essa cota precisa ser muito bem completa e ela é uma cota muito extensa. Para outros, aquele pouco já é o suficiente para absorver essa realidade. Então, cada um de nós ali, sendo individualidades e vivendo essa diversidade de crenças, de valores, de intelecto e tudo mais, cada um, então, vai encontrando suas respostas nas experiências que vai vivendo. Muito bem. Entrando, então, aqui na questão 114, que é o nosso tema de hoje, Sonja, bom dia. Então, 114, Kardec coloca: como se explica
que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório de acordo com as ideias vulgarmente admitidas. Então, os espíritos respondem sobre o céu e o inferno. E há espíritos que revelam superioridade e falam para pessoas sérias. E aí então respondem aqui os espíritos. Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido. Ou seja, né, você acaba atacando a estrutura de uma determinada crença. Porque para os muçulmanos, né, nós temos ali Maomé como sendo o profeta, e vários outros profetas que também trazem ali representações do mundo espiritual. Mas Maomé é o principal representante. Jesus, inclusive, também é um profeta na visão dos muçulmanos. Mas aí você pergunta para um cristão, quem é Maomé? Ele vai dizer que também pode ser um profeta, mas na verdade o grande profeta é o próprio Cristo. E nós vemos aqui na própria doutrina espírita, questão 625, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Qual é o modelo e guia da humanidade? Jesus. Então tudo depende dessas interpretações. Então, quando você fala para um determinado grupo, mesmo entre os cristãos, você vai falar dentro daquela linguagem. Tanto é assim, como nós já conversamos, que no mundo espiritual nós não temos espíritos espíritas apenas. Nós temos espíritos das mais variadas crenças e escolas que estão vinculados, esses espíritos não são apenas espíritos que têm ali suas religiosidades no mundo espiritual, mas são espíritos esclarecidos que conversam com essas comunidades e para isso então tratam através, por exemplo, das influências espirituais, das transmissões de ideias, de imagens que são projetadas. Essas imagens são projetadas de acordo com essas crenças, para que elas possam ser bem compreendidas e assimiladas. Não é possível simplesmente você tratar de questões tão sensíveis, como no caso das questões espirituais, simplesmente quebrando a crença das pessoas, destruindo sua fé para tentar construir outra. As pessoas naturalmente vão se transformando e os espíritos respeitam esse tempo. Por isso, então, nesse caso, os espíritos esclarecidos falam absolutamente. O bom senso ali no mundo espiritual é aquilo que é fundamental para os espíritos sábios. Porque eles compreendem exatamente o ponto fundamental. Cada indivíduo tem o seu tempo para amadurecer. Não é possível você simplesmente destruir a crença de alguém e você querendo impor outra ideia. Ele precisa compreender essa mudança que acontece dentro dele mesmo. Então é natural que espíritos sábios, espíritos que demonstram essa superioridade, tragam esses esclarecimentos que chegam ali naquela linguagem, naquele tom, com aquela profundidade, dentro de cada grupo, inclusive dentro do meio espírita. Quantas vezes nós temos comunicações que chegam em grupos espíritas, entre nós, por exemplo, ou entre centros espíritas, em que os espíritos colocam ali aquilo naquela dose certa. Não adianta ir além, porque nós não vamos conseguir compreender. Vai causar muitas vezes muito mais confusão do que esclarecimento. Então cada grupo tem ali a sua tutoria, vamos dizer assim, e nesse caso, né, você tem ali os instrutores que sabem exatamente ali a forma como você vai trabalhar. É a mesma coisa que acontece, fazendo também um paralelo, um professor dentro de uma sala de aula, quando ele tem ali aquela relação direta com os alunos, ele sabe exatamente qual tipo de exercício que ele deve passar, qual é a complexidade daquele exercício, qual o nível de compreensão daquele grupo. Então os espíritos também veem dessa forma, principalmente essa questão espiritual. Mas aí Kardec, insatisfeito com a resposta que foi dada, porque os espíritos sábios, por um lado, acabaram então trazendo esse entendimento, né, sobre esses locais do mundo espiritual, digamos assim, e aí se compreende que de acordo com a linguagem. Agora ele insiste na questão 614A. Concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos.
Mas como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? E aí então já entra outra situação. Vê-se bastante, né, em grupos de trabalhos mediúnicos, de assistência a espíritos sofredores, a trabalhos de desobsessão. Quantas e quantas vezes os espíritos alegam que estão vivendo no inferno, que estão passando por essa tortura do purgatório. E para eles isso é absolutamente real. E aí Kardec então fala, mas os espíritos sábios compreendem essa necessidade de você trazer aquela imagem para aqueles que estão aprendendo de acordo com o seu grau de compreensão. Então, eles fazem isso de um modo de propósito, fazem isso com compreensão, e aos poucos eles vão então desfazendo essa imagem, desconstruindo essa imagem, uma expressão bastante utilizada hoje, né? Então você desconstrói gradualmente e depois você reconstrói. Mas no caso dos espíritos sofredores, eles vivem isso como uma realidade. Eles estão experimentando isso literalmente na sua visão. E aí Kardec pergunta, como é que eles podem viver isso sendo espíritos, vendo o mundo espiritual na sua realidade, já não tendo mais as ilusões aqui do mundo material? Como é que eles podem ainda alegar que existam esses tipos de experiências? E aí então respondem para nós aqui. Quando eles são inferiores, eles não estão completamente desmaterializados. Conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. Essa palavra danado, né, que era bastante utilizada antigamente, vem de danado, vem de dano, né, aquele espírito que sofre. Assim como também Kardec, inclusive, vai perguntar sobre isso, em alma penada, que a gente já vai tratar. Mas aqui nós vemos, então, primeiro, ele coloca para nós aqui que cada espírito vai apresentar o seu grau de compreensão e aquilo que ele pensa é a sua realidade. Se ele acredita que ele vive no inferno e essa vivência dele mental é para ele uma realidade, então ele não consegue vislumbrar nada além daquilo que ele está vivendo. E aí nós lembramos também que não apenas uma questão de crença individual. Nós temos também ali as influências espirituais, um espírito, por exemplo, como nós já vimos, né, em outras obras, falando, por exemplo, do livro Libertação, onde nós falávamos sobre aquelas falanges, né, de espíritos do plano espiritual inferior e tudo mais. E aí então ele falava sobre os espíritos mais desenvolvidos no sentido de conhecimento no mundo espiritual, não necessariamente de elevação moral, mas que induziam na mente daqueles espíritos mais suscetíveis a ideia de escravidão, a ideia de punição, a ideia de inferno. E eles então passavam a acreditar. E aí então é nesses grupos de trabalhos de assistência espiritual, assim como também no próprio plano espiritual, obviamente vinha esse trabalho de destruir essa ideia e construir uma ideia nova. Mas depois ele coloca para nós que o inferno representa uma experiência de grande sofrimento para nós nessa figura de linguagem. E o purgatório é aquela experiência que você está vivendo, mas que já não é tão intensa, que permite você vislumbrar uma outra realidade além dessa. Miriam colocou para nós aqui, né, lembrei do relato de Teresa d'Ávila sobre o inferno em visões ainda encarnada. Nesse caso não seria um caso de inferioridade, mas de interpretação pela vida religiosa e crença que ela vivia? Sim, da mesma forma que nós tínhamos Dante Alighieri, que também ali na sua experiência no mundo espiritual trouxe para nós essa visão de céu, inferno e purgatório. Nós tivemos ali outros tantos religiosos, né? Agora imagina, você vive uma vida religiosa
E aqueles dogmas que são transmitidos fazem parte da sua realidade. Então, ou seja, você passa o dia inteiro sendo educado dentro dessa escola, dentro dessa doutrina, e os seus pensamentos, principalmente se você é temeroso, exatamente com a ideia de Deus como sendo ali um Deus punitivo, você passa o tempo todo com medo dessa realidade. Então é natural que através dos seus sonhos, que através de suas projeções, você construa esse ambiente. Para nós espíritas, é muito comum dizermos, olha, eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas caminhando para não sei aonde, que eu fui para uma certa colônia. Por quê? A gente está o tempo todo falando disso. Para o muçulmano, quais seriam os sonhos dos muçulmanos no que diz respeito às suas vidas espirituais? Para um budista e para outros tantos ali de outras escolas. Então, na verdade, você tem aquele condicionamento, aquela crença, você não consegue pensar em outra realidade além dessa. Então, no caso de Teresa d'Ávila, como outros religiosos também, que eram considerados ali espíritos nobres, encarnados, quando eles falavam que eles sonhavam com isso, aquilo que os outros ouviam era uma realidade. Como é que eu vou discordar de alguém que eu considero uma pessoa tão elevada, uma pessoa tão nobre? Então, se ele falou que sonhou, é porque é verdade. E aí, então, nós já tivemos outros livros foram escritos por religiosos contando experiências do mundo espiritual. E qual não é a surpresa é que todos sonham da mesma forma, porque todos pensam e acreditam nas mesmas coisas. Então é parte desse condicionamento. Angelina colocou, né, assistimos a uma pessoa que só falava que estava no inferno e gritava, né, sai daqui, demônio, né? Falava também que a vida era um inferno. É essa a realidade. É aquilo que ela acreditava. O soldado colocou em cima, né, espíritos adequados ao meio no qual se encontram, espíritas no meio espírita, muçulmanos no meio muçulmano, tratando daquela questão dos espíritos, né, anteriormente, né, exatamente. O céu colocou, né, o céu e o inferno está na nossa consciência e em nosso coração. Hoje nós temos consciência disso, né? Dudu coloca para nós, né, o inferno de cada um está aqui onde vivemos, né? Purgamos e não ligamos muito para as coisas morais e sabemos sem perceber que a cota é cara, né? E que depois temos que pagar esse débito que sabia que tinha e não liguei, né? Pois é. O detalhe também que a gente percebe é que o fato de você acreditar ou não acreditar nesses dogmas, eles facilitam ou dificultam sua vida. Mas não necessariamente te trazem muito prejuízo, desde que você continue vivendo a sua vida moralmente equilibrada. Porque do contrário a gente diz assim, né? Quem acredita no inferno e no céu acaba sendo um espírito inferior. Aí vem Madre Teresa de Calcutá, dá um tapinha nas suas costas e fala, tudo bem, meu filho? E a gente vai dizer o que para ela? Exatamente porque a crença ela pode facilitar a nossa jornada, mas ela pode trazer alguns desvios, que a gente não tem ainda uma compreensão. Mas quando a gente conhece, então, a regra desse jogo que nós estamos vivendo, entre aspas, aqui na nossa vida, nós agimos de uma forma mais efetiva. Eu ajo com consciência de que a minha vida hoje é uma consequência do passado e, ao mesmo tempo, já é uma projeção do meu futuro. Eu tenho compreensão das minhas ações e das consequências das minhas ações. Eu tenho consciência da minha condição de espírito imortal e já sou capaz de fazer ali de mensurar qual o grau em que eu me encontro em termos de evolução. Quando eu me comparo, por exemplo, com outros espíritos que já são mais elevados, encarnados ou desencarnados. Então nós percebemos que essas crenças, elas trazem para nós ali uma certa dificuldade, mas o que vale para todos nós é realmente ali os nossos valores. Assim como nós já conversamos também, né, que muitas vezes é muito comum esse discurso entre meios religiosos, né, quando dizem assim, olha, você é ateu, você não acredita em Deus, então você vai para o inferno. Aí o ateu vai dizer, olha, mas eu não acredito em Deus, mas eu também não acredito no inferno, por que eu vou para lá? Não, porque você tem que acreditar em Deus. E esse ateu é uma pessoa que traz ali nobreza, que traz ali a generosidade, que vive esse sentimento de caridade em todos os seus sentidos. Ele chega no mundo espiritual e a sua grande surpresa vai perceber que ele continua vivo.
mas o status que ele alcançou a partir das suas ações quando encarnado é o que vai garantir de fato a sua realidade. Assim como nós encontramos no mundo espiritual ateus que despertaram e sofreram absurdamente pelo fato de terem vivido de uma forma egoísta, de uma forma viciosa aqui no nosso mundo, nós encontramos no mundo espiritual ateus despertando, encontrando espíritos dos mais nobres. Apenas dizendo para ele assim, olha, só para você saber, você estava enganado, mas parabéns pelo caminho que você percorreu até aqui. Ou seja, acreditar ou não acreditar, tudo vai depender da forma como nós vivemos. Como diz o ditado, né, da vida, a gente só leva a vida que a gente leva, né? Então, as nossas crenças se modificam. Os nossos valores, esses sim precisam ser trabalhados efetivamente. Então aqui vamos para Miramês, que vai trazer para nós aqui uma interpretação dessa questão 14, né, nas duas partes, que é a linguagem dos espíritos. Ele diz assim para nós. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que faz tempo que eu não leio Miramês, né? Eu acho que a gente tem lido tantos textos que nós vamos a ele, sempre valioso para nós. A linguagem dos espíritos superiores se realiza de acordo com as necessidades do momento, no tocante à elevação dos que perguntam. Então, quer dizer, essa primeira oração que foi trazida para nós aqui, ela já é definitiva. Eles atingem, falam de acordo com a necessidade e falam de acordo com o grau de compreensão daqueles que perguntam. Eles não violentam mente alguma. No entanto, de tempos em tempos, as revelações vão tomando caráter mais verdadeiro para que a verdade se mostre como o sol. E aqui diz assim que respeitam o tempo e respeitam a limitação de cada grupo. Mas isso não significa que eles não estejam dando empurrões para que a gente possa ali ver um conceito diferente, pensar de uma forma diferente. Então eles vão lançando ideias novas no decorrer desses ensinamentos todos que vão sendo apresentados para nós. Mas é aquela coisa, lança uma ideia, trabalha essa novidade. Lança mais uma ideia e trabalha essa novidade. Não é simplesmente destruir toda a crença de uma pessoa e colocar uma ideia nova. A gente lembra que nós somos espíritos, né, que trazemos pode parecer redundante, mas não. Nós somos espíritos que trazemos uma espiritualidade muito forte dentro de nós. E essa espiritualidade ela é vivida a partir da nossa religiosidade, a partir do nosso conjunto de crenças, conjunto de valores, da nossa filosofia. Então não é possível você simplesmente destruir tudo aquilo que foi apresentado para nós, destruir todas essas crenças e apresentar uma ideia nova. Porque do contrário você acaba afetando profundamente aquela pessoa. E diz aqui para nós, a doutrina dos espíritos, revelação mais adiantada, retirou muitos véus que encobriam aspectos da verdade, tornando as mentes dos encarnados mais aguçadas e predispostas ao desconhecido. Mesmo os espíritos mais elevados costumam fazer afirmações que se parecem com o ensino de outras organizações religiosas, dependendo de quem os interroga. Mas agora, no seio da luz, da chave de conhecimentos que descem do céu à terra, a verdade vem sem a capa da letra. Os espíritos falam mais claramente, mas se entre os próprios espíritas há quem refugue e combata determinadas revelações, quanto mais entre os que desconhecem a doutrina. Aqui Miramês fala tudo, né? Se entre nós espíritos já temos ali os nossos debates fervorosos ali a respeito de alguns detalhes, alguns temas, né? Imaginemos aqueles que nem se aproximaram ainda desse entendimento que nós temos. Vai saber, né? Os céus, porém, conhecem as posições dos seres humanos e têm tolerância para com eles, porque esses contraditores, ao se desencarnarem, deparam com a realidade, chorando e pedindo para reparar o que fizeram. Eles sempre têm essa oportunidade. Assim surge a luz, pelos esforços de quem desejava apagá-la no passado. Olha só essa frase aqui também, ela
traz para nós aqui uma abertura para algumas ideias, né, bastante profundas. Assim surge a luz, pelos esforços de quem desejava apagá-la no passado. Se antes, então, nós sustentávamos determinadas ideias equivocadas em nome da fé, depois de um certo tempo nós voltamos com a missão de corrigir todas essas ideias. Quem nunca ouviu, né, que aqueles que divulgam a doutrina espírita no presente foram aqueles que acabaram impedindo, né, que acabaram desviando os fiéis por outros caminhos. Aí a gente vai, será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? Quem será que fez? Então é isso. Até mesmo nessa parte, aqueles que simplesmente caminham suas vidas e aqueles que conduzem as ideias a respeito da fé. Mais dia, menos dia, todos ali terão oportunidade de mudarem esses pensamentos e começarem então a fazer com que essa luz, de fato, comece então a se irradiar. Bom dia, Cléo. Observa na terra, diz aqui Miramês. Mesmo grandes medianeiros esforçam-se para limpar o que fizeram contra as comunicações dos espíritos. Olha os médiuns aí. O exemplo maior foi o apóstolo Paulo. De perseguidor, passou a ser perseguido, experimentando na carne o que fez aos outros. Vamos mostrar-te um exemplo. Se porventura os espíritos falassem claramente aos judeus que Moisés experimentou instantes nas montanhas purgatórias, sofrendo por seus deslizes, eles aceitariam? Isso chocaria seus princípios e eles estariam em perturbação. Por isso, determinadas revelações não podem ser ditas claramente, a não ser para os espíritos já preparados para ouvi-la. Então, olha só o que traz para nós Miramês aqui. Se porventura os espíritos falassem claramente aos judeus que Moisés experimentou instantes nas regiões purgatórias, sofrendo por seus deslizes, eles aceitariam? Então a gente lembra que Moisés subiu ao monte e trouxe depois ali a palavra de Deus. E aqui Miramês traz para nós que Moisés, quando foi para essa montanha, deve ter passado ali por seus dramas de consciência, pelo fato de ter tido ali atitudes que foram complicadas. Isso porque a gente lembra, né, que Moisés, nesse caminho, quando ele subiu então ali no monte para trazer ali os ensinamentos e tudo mais, era naquela fuga do Egito. Então você agitar uma rebelião, pessoas morreram por sua causa, você provocar aquela fuga toda, você conduzir as pessoas com uma certa mão de ferro para manter aquela disciplina, etc, etc. E aí depois, quando ele sobe naquela montanha, põe a cabeça ali naquele travesseiro de pedra, e aí então a consciência começa a gritar, né? Mas você vai dizer, não, Moisés ele foi ali o grande revelador da palavra de Deus. Como é que você pode imaginar que ele estava sofrendo? Mais ou menos nisso que é colocado para nós aqui. Né, no João Batista ficou claro o castigo, né? Ali, né, no João Batista, aquele foi decapitado, né? Isso, foi da bandeja, da esposa ali do... Eu me esqueci essa parte da história, né? Pois é, soldado, esse é o detalhe, né? O fato de Moisés, né, e os espíritos colocam isso, o fato de Moisés ter vivido, assim como outros espíritos, não precisamos focar em Moisés, mas em outros tantos espíritos, terem vivido numa época atual, os valores não se modificaram. Então a gente até poderia imaginar que poderia trazer ali um certo atenuante para diminuir a culpa, para diminuir o agravamento daquilo que foi feito naquela época, mas os valores não mudam, a lei também não muda. Então a gente tem, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então no passado, em outros tempos, nós poderíamos dizer que tivemos ali, na Idade Média, por exemplo, né, religiosos, filósofos que fizeram e aconteceram e sofreram muito. E o fato de ser na Idade Média não muda a responsabilidade. Porque aí, claro, a gente vai ter ali cada espírito, né, sendo, entre aspas, julgado de acordo com as suas verdadeiras intenções. E nós não somos capazes de fazer nenhum tipo de comparação nesse sentido.
Mas independente da época, a morte continua sendo a morte. O que vai ser levado em conta é o grau de evolução do espírito. E nós não temos condições de fazer essa análise. Mas poderíamos dizer assim que muito bem, na época de Jesus, se alguém comete um crime pelo fato de se mostrar como sendo ali uma pessoa um pouco mais primitiva, no sentido de consciência moral, aquela coisa toda, será que ele sofreria menos do que alguém que comete um assassinato hoje? Então, essas questões são levantadas assim de uma forma só para ilustrar aqui as nossas ideias, né? Para percebermos que, de tempos em tempos, né, cada geração tem ali o seu peso. Mas isso também é levado em consideração, né, quando é feito ali, quando é feita aquela análise da própria consciência de cada um. Né, o Braço colocou, né, quem com ferro, ferro, parece trava-língua em Braço. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, essa matemática acaba sendo também bastante simplista, né? A gente poderia dizer, porque a gente lembra que existem atenuantes e agravantes dentro de para cada indivíduo, de acordo com os seus valores, com as suas intenções. Então, tudo isso é trazido ali, né, como sendo vários quesitos a serem analisados. Né? Dudu colocou, né, mas Talião ainda se encontra até hoje conosco. Né? Nós ainda utilizamos, né, essa pena de Talião. Né? Vamos lá. A Mira lembrou aqui, né, João Batista, precursor de Jesus, primo de Jesus, né, morto por Herodes a pedido de Salomé. Então a Mira já trouxe para nós aí, né, o personagem ali para a gente lembrar direitinho. Né? O Braço colocou, né, de Elias a João Batista, né, o resgate. Então tem também essas revelações que são meio complicadas, né, Braço? De trazermos ali a linhagem de cada espírito, vamos dizer assim. Né? Se tudo for feito com amor, o mundo se tornará melhor. Né? Esse é o propósito. Mas esse amor, ainda como nós vimos, ele precisa ser amadurecido para todos nós. Né? Mas vamos lá, continuando aqui para nós. Somente depois que o poço está pronto é que a água aparece. Usando aquela analogia, né? Você começa a cavar, até que a água começa então a brotar lá de baixo. Então, de fato, somente depois que o poço está pronto é que a água começa a brotar. Somente depois que o nosso raciocínio, que a nossa capacidade de entendimento amadurece, é que realmente o entendimento surge. Não adianta a gente querer fazer ali um caminho contrário. Pensar, por exemplo, que eu poderia, numa época primitiva, ter um entendimento evoluído. Pode parecer óbvio, mas agora que a gente coloca isso nesses termos, nessas circunstâncias, a gente vê de fato que nós estamos em processo de amadurecimento. Não é possível esperar de nós, espíritas, um entendimento absoluto sobre o mundo espiritual e a transformação dos nossos valores. O nosso poço está sendo cavado ainda, né? Então cada entendimento nosso, cada novo raciocínio, é uma pá de terra que vai saindo desse poço. Até o momento em que ele começa de fato a verter água. A gente já deve ter aquela lamazinha no fundo, né? Aquela terrinha molhada, já brotando alguma coisa, mas o buraco ainda tem muita coisa para ser retirada ainda, né? Para ser cavado, né? Bom dia, embaixador. E continua, vamos lá. Devemos ter muito cuidado no ouvir e dizer aos outros. Estamos em planos que muito estão acima de nós, como os mesmos cuidados. O evangelista narra. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Estou aqui passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 24. A lei é para todos nós, em qualquer faixa que ocupemos. Né? Nem tinha lido isso, vocês nem tinham lido isso também, e percebemos que nós falamos a mesma coisa. Né? A lei é a mesma, a lei é imutável. O que vai ser levado em consideração é o grau de amadurecimento. Mas a lei é a mesma. A morte que foi provocada há 3.000 anos é a mesma morte provocada no século XXI aqui depois de Cristo. Mas qual vai ser a forma que cada espírito responderá pelas suas ações? Aí a gente vai lembrar aqui no próprio Livro dos Espíritos uma resposta que Kardec recebeu dos espíritos quando ele pergunta
aquele que, por exemplo, em outras palavras, né, ele pergunta assim, aquele que é o esclarecido e comete um crime, e aquele que é um canibal, quem é o mais culpado? Os espíritos colocam aquele que é esclarecido, porque o canibal age por instinto, e o esclarecido já tem um entendimento do que acontece. Ele compreende, não necessariamente que ele tenha valores desenvolvidos, que ele seja uma pessoa nobre e tudo mais. Bom dia, Chacate. Que ele seja uma pessoa com valores superiores e tudo mais. O esclarecimento dele significa que ele vive numa sociedade. Vamos colocar o esclarecimento dele relacionado com a sua vida cotidiana, independente de evolução espiritual. Ele é inteligente, como nós vemos hoje, né? Nós temos hoje crimes, corrupção, temos guerras que são provocadas, pessoas inteligentes, que sabem da vida de sociedade, conhecem as leis, sabem das consequências das ações equivocadas e mesmo assim fazem. Então a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa inteligência que se desenvolveu, mas que ainda tem valores primitivos, ele vai responder por essa inteligência que ele tem. Né? No caso, não foi no Himalaia, né? Foi no Chile, né? Foi nos Andes, né, soldado? Mas, de qualquer forma, a gente viu não apenas esse caso, como aquele caso que nós estudamos na Revista Espírita, vocês lembram? Daquele navio, né, que estava lá naquela região lá da Oceania e tudo mais, e eles acabaram praticando ali o canibalismo, mataram, né, aquele negro, né, aquele escravo que estava com eles, se eu não me engano. E aí então eles começaram então a viver esse canibalismo. E aí o espírito estava lá dando o depoimento dele. Então você tem situações que muitas vezes são desesperadoras, mas que depois o espírito então ele faz aquele trabalho de recuperação do seu equilíbrio a partir das experiências que são propostas, que não somos nós, não existe um catálogo dizendo assim, né? Se você praticou o canibalismo, você vai ter que fazer tal coisa na existência seguinte. Não existe para nós uma tabelinha prática, né? Um aplicativo no celular que você coloca, bom, eu fiz isso, o que será que eu vou ter que fazer para consertar? Não é assim que funciona. Exatamente porque essa equação, ela é uma equação que tem muitas variáveis que levam em consideração uma longa e profunda trajetória que o espírito vivenciou. Até mesmo numa guerra, você vê ali 2 soldados, 2 combatentes que matam 2 pessoas. O que vai ser analisado é, você matou aquele indivíduo, muito bem, mas o que te motivou a matar isso? Foi o ódio? Foi o prazer pela violência? Ou foi o desespero, a sua autodefesa? Percebam como nós trazemos 2 pesos diferentes diante de uma mesma situação. Os 2 mataram. Mas quais serão as circunstâncias e os valores que motivaram esse tipo de ação? E é isso que então aqui Miramês traz para nós. Que ele diz assim, então, de novo, vamos lá. A lei é para todos nós, em qualquer faixa que ocupemos. Deus é justiça. Aos doentes, devemos ter os cuidados próprios de enfermos. Aos ignorantes, haveremos de ter cuidados para não turvar mais suas mentes acerca da sabedoria. A natureza regula tudo na vida, de modo a chegar a todas as criaturas na diferenciação do estado espiritual de cada uma. Aí voltando agora para o nosso tema, né? Existem muitas comunicações de espíritos que falam do inferno e do purgatório. No entanto, isso ocorre por falta de conhecimentos e mesmo de recursos de linguagem para descrever o que se passa com eles. Mas os benfeitores da espiritualidade, conhecedores de todas as leis e da verdade, vêm retificando as revelações, aprimorando-as. Foi assim no caso da doutrina dos espíritos. Jesus enviou um grande espírito que se tornou conhecido como Allan Kardec, com a consciência de luz para saber conversar com os espíritos preparados para isso, de modo a codificar essa doutrina de luz e de maiores entendimentos espirituais. Ei-la aí, nas tuas mãos. Estamos fazendo um simples trabalho sob a sua inspiração, para melhor servir aos que desejam estudar o Espiritismo e, mais ainda, pedimos a todos que orem, pedindo a Jesus mais esclarecimentos sobre os que leem. Né? Olha só que coloca para nós Miramês.
para que não apenas nós tenhamos acesso a esse material todo que traz para nós esse esclarecimento, mas que nós tenhamos a nossa mente iluminada para fazer a melhor interpretação. Eu me lembro de já ter visto assim, discursos de oradores espíritas assim que falam como se estivessem assim no púlpito defendendo assim posições extremamente radicais e falavam isso com absoluta certeza de que estavam falando certo, criticando, apontando, e a gente fala, opa, peraí, essa pessoa tem um grande conhecimento técnico de leitura da doutrina, mas a interpretação dele, pelo menos na visão que eu vi naquele momento, estava extremamente equivocada. Colocando que fora do espiritismo não há salvação, fora de Kardec não há salvação. E tinha grande conhecimento, citava livros, citava números, citava páginas. O espiritismo a moda da casa, né? O tic-tac. Mas vamos lá, para finalizarmos. Devemos orar todos juntos para que o Mestre dos Mestres nos mande mais subsídios no engrandecimento dos valores que sustentam o livro dos Espíritos. Esse é o nosso maior desejo. Né? Tem o conhecimento teórico, Marion, e tem o elemento filosófico. Porque se a filosofia é a arte de pensar, nós temos que saber conduzir esse nosso raciocínio por uma linha correta, porque eu posso ficar debatendo aqui por horas sobre questões do Livro dos Espíritos e aparentemente mostrar grande sabedoria, mas na verdade é o meu ponto de vista que pode estar completamente equivocado. Então, intelectualmente, eu tenho essa facilidade de mostrar esse conhecimento, mas moralmente eu faço a interpretação errada. Eis aí o grande problema que nós encontramos. Dudu colocou, né, já foi muito colocado aqui a respeito de orar para melhorar, né? É parte desse trabalho. Abrimos ali os nossos pensamentos e mantemos os nossos valores para fazermos as conexões certas. Porque nós lembramos, né, assim como nós encontramos, e Kardec fala sobre isso, a respeito dos espíritos pseudo-sábios, nós temos também os encarnados pseudo-sábios, que são extremamente inteligentes e apaixonados. E por essa paixão defendem ali com toda a força a sua própria posição, por mais equivocado que seja. Aí vai ser aquele espírito que chega no mundo espiritual, se debate ali com uma outra realidade, e ele começa então a refazer, desde que ele tem essa abertura para isso, né? Ele começa a refazer então a sua linha de raciocínio. Porque há aqueles que chegam no mundo espiritual mantendo suas posições radicais. E aí então a gente vê a dificuldade que é transformar esses indivíduos. Vamos em frente. Dudu colocou, né, oro muito para que eu não seja pego por esses irmãos, fazendo com que a mensagem errada chegue aqui, né? Pois é, ainda a gente tem um bom amparo, né, Dudu? Fazendo sempre a nossa parte. Tudo é uma questão de sintonia, né? Nós procuramos sempre as melhores. Procuramos sempre ter as melhores, né? Ou irradiar as melhores energias para que a gente possa captar essas melhores também. Né? Esse é o trabalho que a gente faz. E é um trabalho coletivo, né? A Angelina colocou, né? Na busca da verdade do homem, nos perdemos. Só na busca da verdade de Deus é que o ser caminhará para a evolução. É aquilo que a gente viu, né, Angelina, lá nesse capítulo 19, que o Dudu mencionou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé divina e a fé humana. E existe uma diferença significativa entre uma e outra. A fé divina é aquela fé verdadeira que nós estamos ali procurando sempre alcançar. E a fé humana é aquela que nós apresentamos de acordo com a nossa limitação. Essa fé humana ela é mutável. E ela vai mudando não apenas nessa nossa existência atual, porque é fácil a gente lembrar, né? Voltando, por exemplo, 30 anos no tempo, eu lembro no que eu acreditava e no que eu acredito hoje. Então, se nesse percurso de uma única existência nós somos capazes de perceber essa mudança no nosso modo de pensar, o que nós podemos imaginar do que acontece de uma existência para outra?
Imaginar, por exemplo, assim, qual foi a minha existência anterior e quais eram as minhas crenças e os meus valores, e o que eu tenho hoje. Dá para imaginar assim uma diferença significativa, e a gente vai voltando no tempo, voltando, e a gente percebe, né, o tamanho do abismo que nos separa de algumas poucas existências, em termos de transformação do nosso modo de pensar. E daqui também, né, como será a nossa existência no futuro. Imaginando que vai ser muito mais fácil, né, pelo fato da gente ter essa base já construída e essa convicção já se mostrando mais sólida. Então, na verdade, vai ser um aperfeiçoamento daquilo que a gente já sabe. Agora, imagina você ter que deixar de acreditar em tudo aquilo que você acreditava para acreditar numa coisa nova. Esse trabalho é muito maior e muito mais difícil. Vamos em frente. 115. O que você deve entender por alma penada? Primeiro a gente começa a traduzir, né? Alma penada vem de alma que sofre uma pena, de penalidade. Né? Porque a alma penada dá a impressão de que é aquela alma que a gente tem pena dela. Né? Na verdade, são muitas expressões que nós temos no nosso vocabulário que são expressões pouco compreendidas. Então, a alma penada a gente pode traduzir como sendo uma alma castigada. Quem é essa alma penada? E a imagem que a gente já projeta na nossa mente é aquela alma que fica arrastando corrente, com roupas rasgadas, gemendo na madrugada, aquela coisa toda. Né? Mas quem são esses espíritos? Coloca para nós aqui uma alma errante, até aí tudo bem, e sofredora. Incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio, que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Né? Então aqui para Kardec, nessa resposta, a gente vê então os espíritos agora que acaba sendo, digamos assim, né, muito mais... Nós temos uma estrutura de auxílio no mundo espiritual, modesta ainda, claro, mas uma estrutura muito mais elaborada do que na época de Kardec. Hoje nós temos, por exemplo, né, milhares de centros espíritas, milhares de grupos mediúnicos, né, com quem os espíritos podem, então, conversar, manifestar sua vontade, receber o seu auxílio. Na época de Kardec tinha ali um ou outro centro espírita apenas. Então nós podemos ter essa estrutura, além dos próprios grupos de estudos, né, não apenas em termos de assistência em grupos mediúnicos, mas o fato de participarem de estudos, estarem ali presentes nas atividades da instituição, né, acompanhando ali essas novas ideias, recebendo ali essas novas vibrações. Então, hoje nós temos uma estrutura que proporciona para esses espíritos, né, um auxílio muito grande. Mas aí eu lembro, claro, né, o professor Severino Celestino, quando ele diz assim, né, a impressão que nós espíritas temos é que se não houvesse mais centro espírita, o mundo espiritual pararia de trabalhar. E ele até questiona, né, o que a gente acha que acontecia antes do livro dos Espíritos ser publicado? Que o mundo espiritual ficava completamente à deriva, sem ter nenhuma referência? Ou seja, ele mesmo coloca, a gente acha mesmo que os espíritos dependem de nós para poder viver todo esse trabalho, essa dinâmica que existe do lado de lá? Então, na verdade, aqui essa estrutura que nós temos hoje é uma estrutura que permite que nós ajudemos e, ao mesmo tempo, sejamos ajudados. Porque é através desse auxílio, compreendendo ali a realidade dos espíritos, é que nós vamos compreender a nossa própria realidade. Porque a gente vê um espírito, por exemplo, que se manifesta com muito sofrimento. E eu vou ficar aqui, então, atento, porque eu agora sou um espírito imortal também, e aquela pode ser minha condição, não pelo medo do sofrimento, mas pelo fato de perceber que eu continuo vivo e ativo no mundo espiritual após aqui a vida material. André colocou, né, ficava esperando nós, ignorantes mortais, para fazer alguma coisa. Pois é. Jesus ficou ali aquele tempo todo, né, quase 2000 anos, esperando que o primeiro centro espírita abrisse, para que houvesse um posto de socorro para começar a atender ali os sofredores do mundo espiritual. Né? Que pretensão a nós. Sabendo que agora a gente sabe, né, que os espíritos atuam, né, nas mais variadas escolas religiosas, né? Então nós temos ali instituições das mais variadas, onde estão presentes ali grandes trabalhadores, grandes equipes. Então os espíritos sempre trabalharam. Hoje nós podemos até favorecer um pouco mais nesse intercâmbio, principalmente nesse intercâmbio fluídico,
né, do mundo físico com o mundo espiritual para ajudar esses espíritos. Mas, na verdade, nós fazemos isso muito mais para aprender do que para ensinar. Somos nós que temos essa pretensão de achar que nós estamos aqui para aprender alguma coisa, para ensinar alguma coisa, né? Dudu colocou, né, mas se não fosse o livro dos Espíritos, a gente estaria tendo sensações estranhas, vendo fantasmas e achando que estava maluco. Não, eu não digo isso, Dudu. Essa ideia a doutrina trazendo para nós esse esclarecimento, isso é muito favorável, isso é muito positivo, né? O que eu coloco é que o mundo espiritual sempre esteve ali nesse trabalho de auxílio, de assistência, de resgate, independente daquilo que nós encarnados fazemos e principalmente nós espíritas fazemos. Mas hoje, com essa estrutura que nós temos, acaba ficando mais fácil para os espíritos interagirem conosco sem precisarem fazer as coisas na condição de fantasmas, como você colocou. Agindo ali, né, nos bastidores, agindo de uma forma silenciosa para não provocar em nós esse efeito de impressão. Né? Mas hoje não, hoje os espíritos podem dizer claramente, nós estamos aqui, né, e nós precisamos ali do apoio de vocês. A Angelina colocou, né, o médium era chamado de produtor de fenômenos, né? Pois é, hoje não, hoje já tem ali uma função diferente, né? Feliz é aquele que consegue enxergar, né? A gente está meio míope, meio estrábico, né, Tic-Tac, mas a gente já consegue ver alguma luz no fim do túnel, né? Já é alguma coisa. A gente enxerga male-male, mas já tem aquela claridade meio embaçada lá para a gente poder ver melhor. Vamos à Miramesa aqui para a gente finalizar, pessoal? A questão da alma penada, vamos lá. Alma a penar é o título do artigo que ele apresenta para nós aqui no O Livro dos Espíritos comentado. Diz assim para nós. Essa coisa de psicografia é do passado, né? Hoje é psicodigitação. E nem PC, é celular ainda por cima, né, Dudu? Que até celular já foi também, então. Alma a penar. Alma a penar, no dizer do catolicismo, é o espírito sofredor, que se encontra com a consciência em chamas. Na verdade, isso é um processo de despertamento espiritual, como já dissemos muitas vezes. Antes parecia o sofrimento sem remissão, mas com o advento da doutrina dos espíritos, a esperança chegou aos corações que tanto sofriam com certos adjetivos que traziam medo para os homens. As comunicações sérias dos espíritos elevados são portadoras de alegria e mesmo entusiasmo para o trabalho de recuperação. Não existe dor eterna, nem problemas sem solução. Deus é o Senhor de onde verte o amor puro para toda a criação. Ele não chora, nem ri. Não é violento, nem quieto. É força de equilíbrio que mantém a harmonia em todo o universo. A alma pena por suas faltas, mas como lição, de modo a repará-las, sentindo vontade de se conduzir para os caminhos da paz e da harmonia espiritual. A alma errante e sofredora se encontra em situação de desajustamento moral e, em consequência, ela se apega ao bem que lhe pode dar alívio e mesmo diretrizes para sua própria cura. As leis naturais nos indicam que devemos fazer mudanças, moralizar nossos costumes. Quando ele fala sobre as leis naturais, nós já falamos, né, sobre a lei do progresso, né, sobre as diversas leis que nós estudamos, que vão certamente nos impulsionar para essas mudanças, para moralizar os nossos costumes, moralizar as nossas instituições, moralizar, na verdade, né, a nós mesmos. Não pensem os encarnados que nós outros, dos planos imediatos à crosta, não fazemos mudanças igualmente sem violência. Devemos sempre buscar subindo como imposição da lei natural da vida maior. Aos homens que já conhecem a doutrina dos espíritos e praticam seus ensinamentos, nós falamos que cuidem das reuniões com mais amor, principalmente no trato com os sofredores. Eles são enfermos morais, que em muitos casos dependem dos encarnados para conselhos e são igualmente ajudados pelos benfeitores que eles não podem enxergar, devido à sua situação de desordem moral. Conversem com eles, transmitindo ânimo e força.
As chagas são muito grandes nos corpos espirituais. São feridas que deverão ser curadas e somente as mudanças de hábitos poderão predispô-las para a verdadeira cura. Por isso Jesus, em muitos casos, dizia ao doente que acabava de receber a cura pelas suas mãos santas: vá e não peques mais. O Evangelho é força de modificação das criaturas e pede a elas para esquecerem o ódio, o rancor, a perseguição, a maledicência, o ciúme, etc. e levarem a vida mais dentro da fraternidade e da caridade, obediente ao coração que ama, para que a luz possa crescer na intimidade e libertar os sentimentos da inferioridade. Uma passagem aqui de Mateus, capítulo 20, versículo 23. Então, parando Jesus, chamou-os e lhes perguntou: que queres que eu vos faça? Para os que desejam aprender e mudar para melhor, Jesus sempre aparece de muitos modos, com a mesma interrogação. Os irmãos que sofrem deveriam dizer: que eu veja. Sendo sincero o pedido, logo veriam a luz e o Mestre passaria a viver dentro de seus corações, com outras advertências, com preceitos de paz e de trabalho, mudando os caminhos e ajudando aos que sofrem a entrar nas bem-aventuranças pelos próprios esforços. Quem deseja subir deve fazer força. Quem carrega a sua cruz com coragem fica mais alto. E a esperança o cobre de amor e de graça na luz da fé. As almas penadas na região da terra deverão desaparecer por breves tempos, pelo esclarecimento e pela invasão da luz em todos os corações. Vamos orar e trabalhar para que esse dia não demore. Então, almas penadas, né? Esses conceitos que nós trazemos, eu me lembro até de um museu que tem na Itália, que ele foi alvo de reportagem, da Ilse Scalabrini, aquela conhecida repórter da Globo, que fica na Itália, e também com o Clóvis Nunes, aquele pesquisador baiano, de transcomunicação instrumental. E os dois então, né, naturalmente com a equipe, foram até a Itália. E eles foram conhecer o Museu das Almas do Purgatório. Vocês podem encontrar essa reportagem, não somente a reportagem, mas também os bastidores dela numa palestra que o Clóvis Nunes proferiu num centro espírita. E ele conta tudo aquilo com mais fotos, com mais detalhes, conta ali as aventuras e desventuras que eles tiveram para poder chegar naquele local. Porque era proibido tirar foto, aquela coisa toda, eles tiraram fotos e tal. Então, nesse Museu das Almas do Purgatório, era um local que ficava ao lado de uma capela, onde muitos objetos eram guardados que foram ali produção de fenômenos físicos dos espíritos. Então, por exemplo, marcas de mãos queimadas em livros, em cortinas, em roupas, né? Não lembro em que cidade é, André. Eu sei que não é no Vaticano, obviamente, porque é na Itália, né? E não é em Roma, mas é numa cidade menor. Mas é só colocar Museu das Almas do Purgatório que você vai encontrar facilmente esse nome. E ali então tinha ali marcas de mão em cima de uma Bíblia aberta, a página queimada, né? Então eram vários objetos que causavam essa impressão. E a Igreja Católica interpretava que esses espíritos, essas manifestações, eram essas almas do purgatório pedindo preces. Então, mesmo com o fenômeno físico ostensivo, claro, era feita uma interpretação dogmática de que eram almas do purgatório pedindo preces. E aí, então, nesse caso, eram feitas ali aquelas preces, todo aquele trabalho religioso e tudo mais, porque ainda entendiam essas almas penadas como sendo essas almas que estavam ali presas e perdidas no purgatório. Então essa visão do mundo espiritual ainda é assim. É aquele sofrimento eterno que você pode então redimir aquela alma, ou ela fica perdida para sempre, né, naquele sofrimento eterno do inferno. Mas para nós hoje, que temos esse entendimento da doutrina espírita, nós vemos que são espíritos em sofrimento. Espíritos em desequilíbrio, que pedem
independente ali do local ou da linha filosófica, pedem esse auxílio. E há então tantas preces que são feitas em igrejas por diversos religiosos, ou o trabalho feito no centro espírita, acaba certamente sendo atendido. O que Miramês chama atenção para nós é esse entendimento, manda Dudu, por favor, é esse entendimento que mostra para nós, né, da importância de nós trabalharmos de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva com esses espíritos para ajudá-los na sua compreensão e a partir dali na sua própria transformação. Vem para nós aqui, né, o fenômeno, olha que bacana, né? Aqui o acrônimo que chega para nós, né? Faz da tua vontade o que seu amigo de lá quer. Essa digitação é caminho para soluções de um melhor aprendizado. Não esqueça que nós estaremos sempre aqui, ouvindo e aprendendo. O nosso chamado é trazer o estudo sempre ao melhor de nós. Mesmo sabendo que muitos ainda não creem nessa relação entre nós, envolvidos estaremos sempre a mostrar que precisamos de vocês. Não seremos os professores que todos pensam. Os alunos aqui estarão no melhor aprendizado para o nosso grande crescimento de nós espíritos ainda numa ignorância atroz. Né? Olha que bacana, muito obrigado pela... Foi porque eu falei para você, né, Dudu, da nossa na nossa psicodigitação, né? E aí então na psicodigitação vem para nós ali sobre o fenômeno, né? Porque se a psicografia depende ali daqueles recursos, né, ainda entre aspas, né, primitivos, né? Hoje a gente chega na era digital com a presença dos amigos também acompanhando, né, essa nossa evolução. Mas o mais importante de tudo, né, o que a gente sempre lembra, apesar da gente brincar bastante com o fenômeno, com a forma com que esse ensinamento chega, o que vale para nós é o ensinamento em si. Né? E felizmente nós agradecemos muito também a todos os espíritos amigos que acompanham a gente aqui pela sempre valiosa contribuição para fazer com que nós tenhamos essa visão clara dessa realidade do mundo espiritual e percebermos que, embora a teoria seja para nós sempre impressionante, né, pelo seu conteúdo, é a vivência real aqui no mundo físico, e compreendendo também o mundo espiritual, que vai fazer com que esse aprendizado seja de fato assimilado. Porque do contrário vai ser apenas páginas decoradas. Né? E aí então a gente vai conseguindo fazer esse equilíbrio entre aquilo que nós estudamos e a forma como nós interpretamos, com essa contribuição que sempre chega para nós, alinhando aqui os nossos pensamentos. Né? Então isso para nós é extremamente válido. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Então é isso, meus amigos. Vamos lá. Né? Vocês brincam conosco e nós, na seriedade dos estudos, respondendo, né, quando dá. Tá certo. Então é isso mesmo. Então, quando é possível, né, sempre portas abertas, sejam sempre bem-vindos. Mas é isso, meus amigos. Né? Lá em cima, né, a Angelina colocou para nós, né, sobre a live, né, sobre do Clóvis Nunes, fraudes na pandemia. Né? Então tá ali. Né? A gente lembra que são dois Clóvis que tem no meio espírita. Né? Clóvis Nunes, que é esse pesquisador e estudioso da doutrina, palestrante, e o Clóvis Tavares, que ele foi contemporâneo do Chico, e ele escreveu aquele livro que eu falei para vocês já, A Mediunidade dos Santos, que inclusive, né, a Miriam tinha citado lá no início, com Teresa d'Ávila, né, que ela viveu aquela experiência de êxtase, né, sentindo ali o coração sendo atravessado por uma flecha, né, por um anjo e tudo mais, e ela falava de uma dor indescritível, mas ao mesmo tempo um prazer indescritível também por estar na presença de Jesus. Né? Então, inclusive, se eu não me engano, Michelangelo, que acabou criando, né, produzindo aquela estátua, aquela escultura, na verdade, mostrando ali aquilo que ela vivenciou. Né? Então, ele menciona nesse livro, A Mediunidade dos Santos, né, que traz para nós, né, essa vivência de santos católicos, obviamente, né, santos católicos que tiveram experiências no campo mediúnico. Muitos deles canonizados por isso, e outros ali
foram canonizados por outros motivos, mas mesmo assim também viveram essas experiências. Né? A Miriam ali, né, Miriam? Estudo seu lá com as crianças. Muito legal. Então é isso, meus amigos, né? Fechando por aqui, né? E isso mesmo, né, Miriam? Ciência espírita, que é o campo de trabalho, né, do Clóvis Nunes, né, fazendo essas pesquisas. Né? Inclusive teve até, né, só para lembrar, ele teve ali uma vez que ele participou de uma entrevista com o padre Quevedo, lá no Fantástico, falando sobre a transcomunicação instrumental, e aí deu o que falar aquela entrevista lá, né? Mas vamos lá. Meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, então. Nós finalizamos aqui a questão 116, e no nosso próximo encontro nós vamos da 117 até a 119. São mais 3 questões, e nós finalizamos aqui, né, os capítulos do Livro dos Espíritos, e depois nós vamos para as conclusões, para vermos aqui as considerações finais de Kardec sobre esse livro. Né? Então, esse aqui foi o nosso roteiro de hoje, meus amigos. Finalizando então aqui, algumas reflexões, aprendizados também. Né? Eu também gostava de Tic Teco. Falando sério, de verdade mesmo. Né? A Sonja colocou, né? Então, depois de lermos tudo isso, podemos entender que as almas penadas realmente precisam de preces. No entanto, elas terão que passar por um processo. Não basta só pedir que Jesus nos faça ver. Para conseguir ver, precisamos atravessar um longo caminho. Muitas vezes pedimos em prece por anos, mas não somos atendidos porque ainda não completamos esse processo, né? E ainda não atingimos o merecimento que recebemos, o que pedimos, né? Na pergunta que a Sonja fez. A gente lembra que os espíritos dizem para nós, como foi colocado até por Miramês aqui também, ele disse para nós que a prece, ela é para nós um estímulo, ela é para nós um incentivo, para os espíritos sofredores, no caso, né? Esses desencarnados, porque todos aqui somos sofredores de alguma forma, né? Mas no plano espiritual, os espíritos sofredores são aqueles que muitas vezes vivem sem qualquer esperança. E a prece, como sempre diz para nós, é aquele copo d'água no deserto. É aquele incentivo, né, para aquele corredor que começa a desistir da sua maratona, começa a levar para ele um entendimento melhor sobre a sua realidade, ajudando na sua própria transformação. Mas a gente lembra que a prece não é ela que transforma, ela só sustenta, ela só auxilia. Mas essa alma penada, esse espírito sofredor, ele só vai sair dessa condição quando ele compreender a causa da sua própria dor. Porque muitas vezes nós pensamos também assim, né, que o espírito está sofrendo, então basta você dar um abraço que já melhora. O abraço ajuda. Mas na verdade a gente tem que entender qual foi a causa, de que forma que isso aconteceu, quais foram as consequências, e o espírito então passar por aqueles 3 processos que nós comentamos. Primeiro vem o arrependimento. Depois vem ali a expiação, e depois vem então ali a sua... não é recuperação, arrependimento, expiação e regeneração, é isso? Me ajudem. Me fugiu aqui a palavra agora. Mas de qualquer forma, né, reparação, obrigado. Então, e essa reparação? E a reparação é um trabalho mais difícil. Porque a gente lembra também, inclusive numa das mensagens que nós recebemos aqui, que o arrependimento ele é um primeiro passo importante. Mas o arrependimento ele acaba se abrindo numa bifurcação. Ele vem o arrependimento da culpa e o arrependimento da vontade de reparar. Aquele espírito que vai para o caminho da culpa, ele se torna sofredor porque ele acaba torturado pela sua própria consciência. É aí então que vem exatamente essa ideia do purgatório ou do inferno interior. Porque ele fica se culpando, se julgando, se castigando, e ele muitas vezes não vê saída disso. E como Miramês trouxe para nós, não existe nenhuma falta que não possa ser reparada. Certamente, muitas das situações que nós vivenciamos, elas são bastante difíceis e dolorosas. E muitas vezes são situações que demandam muito tempo. Até mesmo, muitas vezes, né, a superação dessa experiência dolorosa durante uma existência inteira.
Mas mesmo assim, que ela seja duradoura, ela é parte do processo. Porque a gente lembra que não é a dor que é a grande experiência que nós estamos vivendo. É a forma como nós nos relacionamos com a dor que faz a diferença. Porque o espírito pode passar por uma dor durante várias encarnações e nunca conseguir mudar aquilo. Mas no momento em que ele começa a perceber e ver essa dor como um despertar, se relacionar com ela, percebendo que isso é parte do seu aprendizado, e mesmo assim não se deixar imobilizar por essa dor, ele vai então fazendo o seu trabalho, e essa dor acaba se transformando. Então ela vem como lição, mas é uma lição temporária. É um remédio amargo, mas é um remédio temporário. Agora o ruim é quando a gente fica vivenciando, né, experimentando essa dor de um modo contínuo, ele nunca passa. E a pergunta fica, né, por que esse sofrimento não para? Aí nós temos que entender todos os processos que dizem respeito aos nossos resgates, às nossas reparações. Às vezes uma existência inteira, certamente que sim. Mas certamente também ela é proporcional ao erro que nós praticamos. Mas se nós compreendemos isso, aí então nós vamos fazer, bom, apesar disso, eu continuo melhorando, eu continuo crescendo. Rapidamente, né, a Dídima colocou para nós a prece, né, bálsamo imediato. Não pode trazer a solução imediata das nossas dificuldades, mas nos sustenta até tudo passar. E a Chaconete colocou também, né, a prece é a arma que usamos para ter força de seguir em frente. E a gente lembra Emmanuel, né? Ele diz que muitas vezes a prece, ela não modifica a situação que nós estamos vivendo, mas ela nos modifica diante da dor e nos fortalece para esse enfrentamento. Então, o fato de nós termos cometido um ato no passado que trouxe uma consequência para nós, a prece não vai tirar de nós a responsabilidade. Fazendo uma comparação bastante pobre, mas que vai ilustrar para nós, me lembro de uma época em que uma instituição religiosa vendia uma toalha benzida que se você passasse na porta do banco onde você tem uma dívida, a dívida desapareceria. E isso é sério. Isso virou caso de polícia. Então é a gente imaginar que basta você fazer a prece e você acreditar que as suas responsabilidades desaparecem. O débito contraído, ele deve ser quitado. Então o que nós podemos fazer é ter coragem de continuarmos trabalhando para poder quitar essa dívida dentro do prazo que foi determinado. Não por nós, mas pelas próprias leis de Deus. Não por Deus. Não foi Deus que disse assim, ó, não foi com a sua cara e você vai passar uma existência inteira sofrendo. Na verdade, a lei diz que se nós desequilibramos, nós temos que reequilibrar. Se o desequilíbrio foi grande, o trabalho vai ser proporcional. Então nós trabalhamos e ao mesmo tempo crescemos. Agora nós podemos passar pela dor e ficarmos estagnados. Essa é a diferença. André colocou, né, fui procurar, né, e nessa